Havia vários homens em uma montanha na região que antes era o Ducado de Sauron, agora ocupado pelo Império Amid. Conteúdo patrocinado. Tentáculos se contorciam e rastejavam na frente deles, atingindo a superfície da água e lançando água lamacenta no ar. Essa coisa ainda está viva? Fogo, fogo! Os arqueiros em pânico encaixaram apressadamente as flechas com as pontas cobertas por um líquido verde em seus arcos curtos e puxaram as cordas de seus arcos. Não entre em pânico, já está morto! Gritou um jovem com franja característica e um rosto bem caracterizado. Mas várias flechas disparadas pelos arqueiros se enterraram na criatura sinistramente trêmula com ruídos surdos. Mas os tentáculos não paravam de se contorcer. O jovem estalou a língua e repreendeu os arqueiros. Eu expliquei isso de antemão. Os corpos inferiores dessas coisas não param de se mover por um tempo, mesmo depois de morrerem. Mesmo se você cortar a cabeça ou dividir a parte superior do corpo ao meio, eles continuam se contorcendo um pouco. Polvos. O jovem estava prestes a explicar que os polvos eram a mesma coisa, mas se conteve. Ele havia crescido em uma baixada costeira, mas acabará de se lembrar de que muitos dos arqueiros eram do interior, então, mesmo que soubessem da existência de criaturas chamadas polvos, eles só os viriam como produtos alimentícios secos ou em conserva em vinagre. Parecem rabos de lagarto, disse o jovem. Eles se debatem por um tempo, não é? Na verdade, isso era por um motivo completamente diferente, mas o que o jovem precisava dar aos arqueiros agora não era educação adequada, mas compostura. Eu vejo. De fato. Como esperado do vice-capitão Rick, você é tão experiente. Este objetivo foi alcançado. Os arqueiros recuperaram a compostura e baixaram os arcos. As flechas que eles usavam e o veneno que cobria as pontas das flechas eram especiais, então não podiam ser disparadas de forma desnecessária. Não relaxe demais. Teremos que exibi-lo assim que parar de se mover, disse Rick. O que faremos com a pedra mágica e os materiais? Perguntou um de seus subordinados. Não toque neles, é claro, disse Rick. Estamos com pouco dinheiro, mas seria ruim se por algum acaso alguém descobrisse que somos nós que estamos matando essas coisas. Isso também é verdade. Vendo seu subordinado devolver sua faca de desmontagem à bainha, Rick entrou no pântano em direção à criatura que havia perdido o equilíbrio e tombado, a mulher Scylla. Seus olhos ainda estavam arregalados em descrença quando Rick agarrou sua mão frouxamente pendurada e coberta de lama. Desculpe, mas vou retirar isso, Rick murmurou. Vou usá-lo para o próximo também, você vê. E então ele pegou o anel, que havia dado a ela momentos antes, de seu dedo magro. Desfaça-se dela. Os arqueiros obedeceram à ordem de Rick e mudaram de seus arcos curtos para machados de mão, e começaram a transformar o Scylla em uma bagunça repulsiva. Eles cortaram todos os seus tentáculos e cortaram a parte superior do corpo abaixo do pescoço, com seus golpes particularmente focados em seus seios. Vice-capitão Rick, isso sempre me ocorre, mas por que cortamos tanto o peito deles? E não seria mais rápido usar a técnica do machado para cortá-los da cintura para baixo de uma só vez, em vez de cortar seus tentáculos um por um? Outro subordinado perguntou. Isso é mais humilhante para eles, respondeu Rick. Eu não entendo, mas os tentáculos na parte inferior do corpo de Scylla são aparentemente equivalentes ao cabelo de uma mulher, uma parte de seus corpos da qual eles deveriam se orgulhar. E o baú simboliza a maternidade para as mulheres que adoram Vida-sama. É o lugar que contém o coração, que é o símbolo sagrado da vida. O mesmo se aplica a essas coisas. Se quisermos profanar esses corpos, este é o melhor caminho, mesmo que seja problemático. E a razão pela qual os homens não danificaram os rostos foi para garantir que o outro Scylla que descobrisse os cadáveres pudesse identificá-los facilmente. Entendo, murmurou o subordinado. Em outras palavras, não foi um esforço desperdiçado. Eles visavam as partes do corpo de importância cultural e simbólica. Mesmo que não sejam pessoas, como ele pode destruir corpos de forma tão racional? O homem se perguntou, seu rosto empalidecendo. Não faça essa cara, disse Rick, dando ao subordinado um pequeno e amargo sorriso. Parece que estou fazendo isso porque gosto? Mas você não odeia Scylla, vice-capitão? É verdade que tenho Scylla por desacato. Mas mesmo assim, eu me respeito. Não tenho nenhum interesse bizarro como envenenar mulheres e brincar com seus cadáveres. O sorriso amargo de Rick se alargou, e então seu rosto se endireitou em uma expressão séria enquanto ele continuava.
Este plano é realmente algo que nunca podemos contar aos outros com orgulho, algo vergonhoso. Não pode ser chamado de justiça, é algo que só a escória faria. Mas eu quero que você se lembre. Estamos em uma posição muito mais fraca. Não podemos alcançar a vitória sendo exigentes com nossos métodos e, se não conseguirmos a vitória, não poderemos salvar esta nação. Nossos companheiros e até mesmo a Sila que matamos terão morrido em vão. Não devemos decepcioná-los. Quero que você acredite em mim e em meu irmão mais velho e siga minha liderança. Sim, vice-capitão Rick Paris. Nós o seguiremos onde quer que você vá. Os homens declararam em uníssono, emocionados com o discurso de Rick. Talvez eles vissem seu comandante, que não hesitava em sujar as próprias mãos, assim como a si mesmos como heróis solitários. Talvez estivessem embriagados pelo sentimento de superioridade por saberem que lutavam por uma causa nobre. E então Rick e seus homens amarraram o cadáver de Sila ao tronco de uma árvore que crescia na beira do pântano e partiram após aplicar os toques finais. Um cadáver horrível coberto de sangue e lama foi abandonado lá junto com os tentáculos e pedaços de carne flutuando na lama do pântano. Uma linda mulher ruiva estava amarrada à mesa de operação por fortes correntes que haviam sido enroladas em seus membros repetidas vezes. Ela estava vestindo apenas um único pano fino e estranho, deixando exposta a pele branca pura da área onde suas coxas se uniam às costas. Havia cicatrizes curvas e rígidas visíveis ali. Enquanto uma bela, mas misteriosa canção ecoava, mãos tão brancas que pareciam ter sido cobertas com cera de vela fecharam-se sobre ela silenciosamente. Bisturi, ou melhor, garras. Incisão. Conteúdo patrocinado. Administrar poção. Parte número 3. As mãos estavam habilmente carregando algo para fora. Eles não hesitaram em usar garras em vez de bisturis para fazer incisões na pele da mulher. Seus movimentos eram precisos e havia uma quantidade surpreendentemente pequena de sangramento. No entanto, a cirurgia estava sendo realizada sem anestesia, então cada vez que uma incisão era feita, a coluna e os ombros da mulher tremiam, e uma respiração pesada que parecia pequenos gemidos escapava de seus lábios. Por último, aplique a poção e a cirurgia está completa. Obrigado pelo seu trabalho duro. Este foi um excelente trabalho, mestre. E, já terminou? Eleanora, que estava deitada de bruços, levantou a cabeça. Acabou, respondeu Vandaliel. Ele embainhou suas garras e removeu as correntes que prendiam Eleanora antes de iniciar a limpeza pós-cirurgia cosmética com seu assistente de cirurgia, Yamata. Expliquei de antemão que sua cirurgia não demoraria muito. Não expliquei, Eleanora? A cirurgia estética realizada com o transplante de partes do corpo da Ternecia dos mortos-vivos teria sido considerada uma cirurgia de grande escala na Terra, apesar de Eleanora não ter cicatrizes em apenas alguns lugares. Envolvia não apenas o transplante da pele, mas também a carne e os vasos sanguíneos abaixo dela. No entanto, com Vandaliel como cirurgião e Eleanora como paciente, foi um procedimento simples. Vandaliel usou a transformação da forma espiritual em uma parte de seu corpo, fundiu-os com o corpo de Eleanora, suprimiu seus vasos sanguíneos e usou o julgamento hábil de suas garras e as drogas secretadas delas para estimular seu crescimento. Eleanora também era uma vampira nascida no nobre que poderia recuperar qualquer parte do corpo que estivesse faltando. Devido à sua habilidade de resistência ao efeito de status, a anestesia era quase completamente ineficaz para ela. Mas ela era resistente à dor para começar, então ela poderia suportar isso sem problemas. Apesar disso, a própria Eleanora queria que seus membros fossem amarrados, dizendo que seria um grande problema se por um pequeno acaso seu corpo começasse a se mover. Mas, um pouco mais. Eleanora murmurou. Com a ciência médica em seu estado atual, não pode ser ajudado, disse Vandaliel. A ciência médica era impotente diante de um corpo saudável. Buscando um aliado, Eleanora olhou para Yamata, mas 3 de suas cabeças estavam ocupadas cantando enquanto as outras 6 olhavam para ela com olhos opacos e sem vida. Yamata foi uma das melhores obras de Ternecia. Era um zumbi com o corpo de um espécime de hidra de raça de dragão de alto escalão como base e a parte superior do corpo de belas mulheres de 9 raças diferentes presa aos pescoços da hidra. Vandaliel também gostou dele, dizendo que era incrivelmente conveniente, por isso realizou todos os tipos de trabalho com a habilidade de cirurgia, mas sua inteligência ainda estava no nível de um zumbi comum.
Ele fazia pouco mais do que obedecer ordens, e suas capacidades de raciocínio eram quase as mesmas de uma criança pequena. Mas quem se tornou aliado de Eleanora foi Luciliano. Não me importo de ser mostrado mais, disse ele. Ele estava parado neste lugar com uma expressão fria, mas Eleanora não o reconheceu como um membro do sexo oposto. Suas palavras de não tenho interesse em nada além de mortos-vivos, que ele havia falado antes da cirurgia, foram muito convincentes. O processo de combinação das partes de Ternecia com seu corpo é extremamente fascinante, continuou Luciliano. A princípio, eles se rejeitaram, mas no momento em que a poção de sangue que o mestre criou com seu próprio sangue foi aplicada, eles se combinaram diante dos meus olhos e não houve necessidade de realizar a costura. Esta é uma verdadeira transformação. Como disse Luciliano, o corpo de Eleanora não tinha cicatrizes visíveis ou pontos da cirurgia. Como as partes do corpo realmente foram transplantadas, não havia nada a ser feito sobre a pele ter uma cor ligeiramente diferente em alguns lugares, mas mesmo essas pareciam que seriam assimiladas adequadamente em breve. Então é assim, mestre. Você não vai fazer um pouco mais de cirurgia de transplante? Luciliano pediu. Como eu disse, ela já está saudável, disse Vandaliel. Eleanora, por favor, beba outra garrafa de poção de sangue depois e depois vá descansar. Isso não pode ser evitado. Enquanto Eleanora desistia e bebia a poção de sangue com pequenos ruídos saindo de sua garganta branca, seus olhos começaram a brilhar de uma forma fascinante. Talvez porque o sangue foi incluído em sua lista de ingredientes, as poções de sangue pareciam ter efeitos diferentes nos vampiros. Está tudo bem, mestre? Perguntou Luciano. Não parece ser prejudicial, então provavelmente não tem problema, disse Vandaliel. Dana-sama, estou um pouco ansioso. Belmont, que observava a cirurgia do outro lado da sala, começou a suar frio ao ver a misteriosa Eleanora. Eu vou fazer uma cara dessas? Quão impensável! Sendo tão desagradável quanto eu, se eu fizesse tal expressão, Dana-sama me evitaria, e acontece. Belmont estava com medo, mas os preparativos para a cirurgia já estavam completos, e o clima não permitia que ela dissesse que queria desistir agora. Você não pode pelo menos me deixar completamente inconsciente antes de realizar a cirurgia? Ela perguntou. Se você estiver inconsciente, a função de sua habilidade de regeneração rápida diminui, e será problemático fazer você beber a poção depois. Então seria muito útil se você pudesse ficar acordado, disse Vandaliel. Vai tudo ficar bem. Yamata estará cantando, e embora a dor continue durante todo o processo, e não apenas no começo, nós o seguraremos. Mas não terminaria tão rápido a ponto de terminar antes que Belmont pudesse contar as manchas no teto. Ao contrário de Eleanora, Belmont exigia que muitas partes diferentes fossem transplantadas. Então, que tal me forçar a uma experiência fora do corpo com sua magia, Dana-sama? Belmont sugeriu. Não é como se eu não pudesse fazer isso, mas isso usaria um processo extra para o meu processamento de pensamento paralelo, disse Vandaliel. No caso improvável de algo acontecer, quero ter espaço para trabalhar. Como seu paciente era Belmont, um vampiro nascido no nobre com forte vitalidade, era improvável que um erro médico grave ocorresse, mas mesmo assim, provavelmente era melhor se preparar para o pior. Como era de se esperar de você, Dana-sama. Você não tem fraquezas, disse Belmont, elogiando Vandaliel com um gemido. Não é verdade, disse Luciliano, sorvendo o chá de samambaia que ele mesmo preparara. Seus próprios sentimentos e interesses pessoais não estão envolvidos. Fique tranquilo. Tudo vai se transformar em prazer em breve, disse Eleanora. Eleanora, por favor, saia depressa do quarto, vista-se e descanse, disse Vandaliel. Você está deixando Belmont ansioso, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Os clones em forma de espírito de Vandaliel carregaram Eleanora junto com toda a sua mesa de operação, como se estivessem fazendo uma pequena viagem. Por aqui, ponto. Vamos descansar, vamos. Tem tantos Vandaliel-samas. Vandaliel sabia que as coisas chegariam a esse ponto e preparou uma mesa de operação extra, então tudo ainda estava totalmente preparado. Ainda assim, esta poção de sangue realmente tem esses tipos de efeitos? Vandaliel se perguntou. Quando ele mesmo bebeu, além de seus efeitos curativos como uma poção, parecia doce e fácil de beber. Bem, é assim mesmo, disse Luciliano. Afinal, é feito do seu próprio sangue. Parecia que mesmo os vampiros não tinham apetite por seu próprio sangue.
De repente, eles ouviram o som de saliva engolindo. E a mata, que sempre usava uma expressão vazia, mostrava a luz de uma fome primitiva em seus olhos quando olhava para Bland Potion. Parecia que poções de sangue eram extremamente deliciosas para vampiros e zumbis, mas não para Vandaliel. Mesmo com a habilidade de Vandaliel, a cirurgia de Belmont durou mais de 10 horas. Eleanora precisava apenas que sua pele e a carne subjacente fossem substituídas, mas Belmont precisava de ossos em certas partes e vários órgãos transplantados também. Então talvez Vandaliel devesse estar orgulhoso por ter concluído isso em apenas 10 horas. Quando eu examinei você com a transformação da forma espiritual, vários de seus órgãos foram danificados. Então vamos aproveitar esta oportunidade para renová-los também, Vandaliel disse. Belmont havia se tornado uma vampira, então isso nem afetou sua habilidade em batalha, muito menos sua vida cotidiana. No entanto, Vandaliel aproveitou a oportunidade para ir tão longe a ponto de realizar o transplante de órgãos. Se Vandaliel quisesse consertá-los no futuro, mas o Live Dead Ternecia de alguma forma se tornasse inutilizável, seria uma dor, afinal. É difícil dizer se Dana-sama é uma pessoa otimista ou pessimista, pensou Belmont enquanto suspirava. Ela se levantou da cama em que estava deitada e se dirigiu ao espelho de corpo inteiro que havia sido preparado com a suposição de que os pacientes gostariam de ver o resultado da cirurgia. Este era um espelho que havia sido criado pela princesa Levi aquecendo um pouco de areia e Vandaliel usando a transmutação do golem para remover as impurezas, transformá-lo em um vidro com o formato apropriado. Ele realmente é incrível, Belmont murmurou para si mesma. Até a realeza e nobres ficariam surpresos com este espelho. Dana-sama não sabe quanto valeria um espelho liso feito de vidro? Ela se perguntou enquanto olhava para o reflexo de si mesma no espelho cristalino. E então ela endureceu sua determinação e largou o roupão que estava usando. O espelho refletia a imagem de alguém que era Belmont, mas ao mesmo tempo não era ela. Ela estava tão diferente que engasgou e quase ativou seu Demon Eye em si mesma de surpresa. Sua pele anteriormente coberta de cicatrizes mudou de cor onde a nova pele foi transplantada, parecendo coberta por hematomas de formato estranho, mas era muito lisa. Seu peito que era quase inexistente, onde sua pele estava grudada nas costelas em alguns lugares, agora era grande e macio. Ela havia se surpreendido com seu peso logo após a cirurgia, mas vê-lo assim era ainda mais surpreendente. Ele tremia um pouco toda vez que ela se movia e era pesado. Quanto ao abdômen, ficou um pouco mais grosso, pois não apenas a pele, mas também a carne e os órgãos foram transplantados. Mas isso não a fazia parecer gorda. Belmont era muito magro para começar. Agora ela tinha curvas mais femininas e era provável que muitos se sentissem atraídos por elas. Mas essas não eram as partes da cirurgia de Belmont nas quais Vandaliel havia passado mais tempo. A parte que demorou mais foi a curva encantadora de seu traseiro. Ou melhor, a longa cauda que havia sido transplantada logo acima dela. Este era o rabo de um monstro semelhante a um macaco que havia sido derrotado no ninho do rei escamado, um rabo ao redor do comprimento de todo o corpo de Belmont, coberto de pelo brilhante. Aparentemente era uma variante mutante de uma quimera, mas ninguém sabia como era chamada. Vandaliel pensou que se parecia com uma quimera japonesa, mas Luvesfol, o deus dragão do mal furioso, havia fugido, então ninguém sabia seu nome exato. Mas essa longa cauda com seu pelo brilhante e prateado era linda, então Belmont não teve queixas. Simplesmente prender a cauda teria sido simples, mas Vandaliel chegou ao ponto de mexer no interior do cérebro de Belmont para conectar os músculos e nervos para que ela pudesse mover a cauda como quisesse. Como Belmont já foi uma pessoa fera do tipo macaco da floresta, havia uma parte dedicada de seu cérebro para controlar o movimento de sua cauda, mas aparentemente desapareceu porque muito tempo se passou depois que ela perdeu a cauda. Vandaliel havia usado magia de atributo de morte para regenerar aquela parte de seu cérebro. Foi uma sorte eu ter pedido a Luciliano Shi para desocupar o quarto, disse ela. Belmont não conseguia acompanhar as discussões sobre conhecimentos médicos que não existiam neste mundo. A única coisa que ela entendia era como estava em uma condição feia durante a cirurgia, particularmente quando as mudanças foram feitas em seu cérebro. Mas suportá-lo valeu a pena. Belmont foi capaz de mover sua cauda exatamente como ela queria. Sua memória do passado não era muito clara, mas ela até tinha a sensação de que se movia com mais destreza do que o rabo com o qual nascerá.
O mesmo se aplicava ao resto de seu corpo também. Menos de um dia se passou desde o transplante e, no entanto, não havia dormência. Quando ela se beliscou, ela podia sentir a dor. Se ela roçasse a ponta dos dedos contra a pele para fazer cócegas em si mesma, ela poderia sentir. Era difícil pensar que essa pele e carne pertencessem a outra pessoa. Claro, ela sentiu um pouco de desconforto por sua figura mudar consideravelmente. Ela podia mover os dedos das mãos e dos pés da mesma forma que antes da cirurgia, mas teria que tomar cuidado ao realizar sua vida cotidiana. No mínimo, ela teria que substituir todas as suas roupas por novas. Suas roupas anteriores não seriam capazes de conter seu peito, quadris e nádegas. As únicas roupas que ela não precisaria trocar eram os sapatos. Você se esforçou muito nisso, Dana-sama. Você deve assumir a responsabilidade por me dar tal corpo. O que é isso? Belmont verificou seu status, apenas no caso. Vandaliel, que dormia na cama ao lado de Belmont, chamou-a. Naturalmente, 10 horas de cirurgia foram um trabalho muito cansativo para ele. Conteúdo patrocinado. Claro, também era uma hora do dia em que as crianças deveriam estar dormindo. O que está errado? Ele perguntou. Ah, antes disso, tudo bem eu abrir os olhos? Então você estava acordado. Que habilidade sua em acordar sem abrir os olhos, comentou Belmont. Na Terra, se você acordar e ver alguma coisa, todo tipo de coisa trágica e cômica pode acontecer, explicou Vandaliel. Havia um fenômeno comumente conhecido como Sukeb sortudo, asterisco aliás, Vandaliel nunca havia encontrado esse tipo de fenômeno. TLN asterisco, situações que se tornam inesperadamente obscenas devido ao acaso. Tenho certeza de que você já viu o suficiente para se cansar disso na sala de cirurgia, disse Belmont. E eu fui alguém que foi pego por sua compaixão, Dana-sama. Deixando isso de lado, existem algumas anormalidades com meu status. Anormalidades? Você ganhou um efeito de status? Então devemos voltar para a cirurgia. Com os olhos ainda fechados, Vandaliel levantou-se da cama. Ele realizou cirurgias em músculos, gordura, órgãos, ossos, nervos e até no cérebro, então esperava que pudesse haver algum tipo de efeito colateral. A chance de tal efeito colateral aparecer era muito maior para Belmont do que para Eleanora. Foi por isso que ele escolheu dormir perto. Não, é provável que seja um tipo diferente de anormalidade do tipo que você teme, Dana-sama, disse Belmont. Belmont, eu entendo que não há perigo para sua vida agora. Mas se não fizermos nada sobre os efeitos colaterais, o risco de piorar é. O título da raça em meu status mudou de vampiro nascido nobre para vampiro abissal. Uau, isso foi inesperado. Vandaliel não imaginava que o efeito colateral seria uma mudança de raça. De acordo com Belmont, seus valores de classificação e atributo não mudaram, nem ela ganhou novas habilidades, mas não havia como não haver mudanças nela depois que sua raça mudou. Era melhor pensar que as mudanças ainda não haviam se manifestado. Depois disso foi confirmado que a raça de Eleanora também havia mudado para vampiro abissal. Pode ser porque você bebeu muita poção de sangue? Parecia que não era uma coisa ruim, então, por enquanto, Vandaliel só precisaria realizar exames de acompanhamento. Os níveis das habilidades de cirurgia, alquimia e orientação, caminho do demônio aumentaram. O som estridente das rodas de uma carroça girando veio do céu noturno. Ha 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 ha. Esta é uma experiência verdadeiramente emocionante. Com seus penetrantes olhos carmesim brilhando, o Nigatmari Carriage-san estava correndo na noite de luar. Quais são seus pensamentos, Bok-chan? Ele gritou. Se eu sair para o assento do cocheiro, sinto que meu rosto ficará distorcido com a pressão do vento, então passo, respondeu Vandaliel, que estava relaxado dentro da carruagem. Sam estava atualmente correndo pelo céu ainda mais alto que as nuvens com sua habilidade de corrida aérea. A pressão atmosférica era diferente da superfície do solo e o ar frio era mais severo do que no meio do inverno. O Undyad Sam e os cavalos que faziam parte dele não tiveram problemas com isso, mas Vandaliel seria atacado impiedosamente por essas condições se ele deixasse a carruagem. Eram condições bastante duras de suportar em troca de uma sensação de alegria. Mas afinal de contas você é realmente conveniente, Sam, comentou Vandaliel. Gil, isso é tão agradável que eu nunca imaginaria que estamos voando, ou melhor, correndo pelo ar, meu senhor, disse Bowman. Tão alto. Rapiessa gemeu. Ei, Van, eu quero olhar lá fora, disse Palvina.
O interior da carruagem tinha a mesma pressão atmosférica que a superfície do solo. A estanqueidade da carruagem de Sam deveria ser inexistente, mas sua habilidade de manutenção de conforto suprimiu os efeitos não apenas da temperatura atmosférica, mas também da pressão atmosférica e da pressão do vento. Palvina, vamos olhar para fora antes de chegarmos ao chão, disse Vandaliel. Palvina fez barulho de reclamação. Rapiessage gemeu. Yamata, você não precisa cantar, disse Vandaliel. Attention, por favor, alguém gostaria de uma bebida? Perguntou Rita. Conteúdo patrocinado. Rita, isso é atenção, não attention, disse-lhe Vandaliel. Esta noite Vandaliel e seus companheiros estavam indo em direção ao antigo ducado de Sauron, que agora estava sob a ocupação do Império Amid. O objetivo deles era, claro, adquirir as sementes para o arroz Sauron, que aparentemente era semelhante ao arroz japonica. O outro objetivo era conhecer o Scylla, outra das raças criadas pela vida, e colher informações. De acordo com Kazin e seus amigos que vieram originalmente do Ducado de Sauron, houve um domínio autônomo de Scylla que se originou no passado distante no Ducado de Sauron, embora eles nunca o tivessem visto. Apenas alguns comerciantes e nobres o visitavam, então eles também não sabiam de detalhes. Não estava claro se o feitiço do atributo da morte, a sedução do caminho do demônio, teria algum efeito sobre a Scylla, mas Vandaliel era o filho sagrado de vida. Havia uma chance razoável de que o tratassem bem, se acreditassem nele. E se eles tivessem problemas de alguma forma, ele ofereceria uma troca, montaria uma masmorra para que ele pudesse ir e voltar do domínio, estabelecer comércio e assinar um tratado militar para tempos de emergência. Nosso território e força de combate se expandiram, mas Talosheim está em uma área de terra isolada e remota. A menos que façamos movimentos assertivos do lado de fora, em vez de apenas ficarmos escondidos na cidade, seremos checkmate eventualmente. Claro, conduzir apenas a diplomacia do lado de fora não era suficiente, mas, e se eu ficar conhecido como Rei Demônio e o mundo me tratar como um inimigo no futuro? Quero aqueles que podem se tornar aliados poderosos. Vandaliel já havia adquirido 2 fragmentos do Rei Demônio e habilidades e títulos que soavam mais perigosos do que ele gostaria de contar. Se ele falhasse em se tornar um nobre honorário no futuro, era possível que ele se tornasse um alvo de extermínio para o mundo inteiro. Assim, Vandaliel queria que os Scylla do Ducado de Sauron fossem seus aliados para começar. O Império Amid, que era inimigo de Vandaliel e seus companheiros, não importa como ele olhasse para ele, estava atualmente governando o Ducado de Sauron. Era improvável que quaisquer disputas com o reino de Orbalm surgissem de danificar as áreas circundantes até certo ponto. Além disso, ele queria obter informações sobre Heinz e os 2 vampiros de raça pura restantes, se possível. Vandaliel descobriu vários esconderijos de Gubamon e Birkini a partir de informações que extraiu de Ternessia, mas eles já haviam sido desocupados. Parecia que eles já haviam tomado contramedidas para lidar com Vandaliel. Ele teve que reunir informações do zero mais uma vez. Seria simples se ele pudesse usar Heinz para matar seus assessores próximos, mas Bokshan, estamos cruzando a cordilheira em breve. Sam anunciou. A propósito, a razão pela qual Vandaliel estava viajando pelos céus em vez de usar a habilidade de criação do labirinto para se teletransportar era porque ele só podia teletransportar as plantas, fantasmas, insetos e aqueles infestados pelos insetos com ele, mas Sam podia carregar um grande número de pessoas em uma vez. No entanto, os céus superiores ao redor da cordilheira se tornaram céus mágicos, conhecidos como Devil's Keys, habitados por monstros de alto escalão capazes de voar, incluindo dragões furacão de nível 10. No entanto, temos um convidado, disse Sam. Havia um dragão furacão, lançando raios e soltando um rugido para este estranho intruso que estava entrando em seu território. Era um monstro poderoso que mesmo Sam, que estava sob os efeitos de orientação, caminho do demônio, não seria páreo para ele. Sensei, você está de pé, disse Vandaliel. Sensei? Belmont repetiu. Bem, eu vou indo. Belmont-san, em momentos como este você tem que dizer, dor asterisco, disse Darcia. TLN asterisco. Significa, qual na verdade, não sei o significado de gritar isso antes de sair para lutar contra um dragão. Porta, porta. Palvina gritou. Os 2 estavam animados por algum motivo. Eu vejo. Porra! Depois de atender ao pedido, Belmont saltou para o assento do cocheiro e depois para o céu.
Agora por favor apoie-a, disse Vandaliel. Houve um rugido da torrente de ossos de Knoshin, que estava voando atrás de Sam, enquanto atacava o dragão furacão junto com um ataque de sopro venenoso. À medida que seus movimentos diminuíam, fios de metal se enrolavam em suas asas. Apesar de estar no rank 10, um único Hurricane Dragon não conseguiu derrotar os ataques coordenados do rank 10 Belmont e do rank 9 Knoshin. Nome: Bagia Rank, 7 Raça, Go Amazones Leader Level, 55 Job, Magical Warrior Job, 79 Job History, Aprendiz de Guerreiro Guerreiro, Aprendiz de Mago Mago Idade, 31 anos, 27 anos na aparência, habilidades passivas, Noite Visão Força Sobre-Humana, nível 6, Level Up, Resistência à Dor, nível 3, Level Up, Paralisante Secreção de Veneno, Garras nível 4, Level Up, Resistência Mágica, nível 3, Level Up. Intuição, nível 3, suba de nível. Habilidades ativas. Técnica do Machado, nível 8, subir de nível. Técnica do Escudo, nível 6, subir de nível. Tiro com arco, nível 5, subir de nível. Arremesso, nível 4, subir de nível. Etapas silenciosas, nível 3, subir de nível. Coordenação, nível 5, Level Up. Magia sem atributo, nível 3, novo. Magia de atributo de vento, nível 5, novo. Magia de atributo de água, nível 5, novo. Controle de mana, nível 3, novo. Culinária, nível 2, novo. Superar limites. Machado mágico, nível 5, novo. Conteúdo patrocinado. 4 carruagens se moviam ao longo de uma rodovia no antigo Ducado de Sauron. As carruagens da frente e de trás estavam lotadas de mercenários, e os cocheiros dessas carruagens também eram mercenários. Também havia mais mercenários a cavalo cercando as carruagens, fortalecendo ainda mais sua defesa. Conteúdo patrocinado. E as 2 carruagens no meio estavam carregadas com mercadorias. Realmente, o mundo se tornou um lugar legal. O líder deste grupo, Padel Boktarin, tinha um sorriso alegre no rosto, não prestando atenção à atmosfera rígida. Há rumores de que o nome desta região será formalmente alterado em breve. Oh meu, que evento feliz! Com isso, o domínio do Império Amid se tornará firme. O líder dos mercenários chamou Padej. É realmente certo dizer isso, Dana? Você não é um cidadão puro sangue do reino? Ele perguntou. Estava tudo bem para Padel ficar tão feliz quando sua própria nação, sua terra natal, havia sido ocupada e agora estava sendo governada por uma nação inimiga? Mas o sorriso de Padel não vacilou apesar dessa pergunta. Claro, disse ele. Não importa em que nação nasci. Eu sou um comerciante. Eu amo qualquer coisa que conceda oportunidades de lucro. E o Império Amid trará mais lucros para o meu negócio do que o Reino Orbaum. Por favor, olhe para as mercadorias atrás de nós. Padel apontou para o segundo e terceiro vagões. Cada um deles carregava mais de uma dúzia de pessoas. Essa quantidade e qualidade seriam inimagináveis no reino. Eles eram escravos. Caros colares de escravos não foram colocados em seus pescoços, mas havia algemas resistentes em seus pulsos e tornozelos. Padel Boktarin era um comerciante de escravos. Mas os escravos são permitidos mesmo no reino de Orbaum. Então, por que ele estava obtendo mais lucros sob a ocupação do Império Amid? A razão para isso foram as raças dos escravos. Os escravos nas carruagens eram pessoas fera, titãs, elfos negros, meio-elfos e havia até um draconídeo entre eles. Todos eles eram membros das raças de vida ou aqueles que compartilhavam seu sangue. No Império Amid, o tratamento de escravos de raças consideradas humanas, humanos, elfos e anões, era estritamente regulamentado. No entanto, os membros das raças de vida e aqueles que compartilharam seu sangue foram discriminados. Seu tratamento era essencialmente irrestrito. Pader percebeu isso. Ele estava reunindo membros das raças de vida no Ducado de Sauron e vendendo-os como escravos. É verdade que são mulheres atraentes e escravas robustas que parecem poder trabalhar em qualquer lugar, concordou o líder dos mercenários. A carruagem continha mulheres bonitas que fariam o próprio líder mercenário começar a babar, homens robustos que pareciam capazes de lidar com todos os tipos de trabalho duro e meninos que estavam na idade perfeita para começar a ensiná-los a trabalhar. Os mercenários eram estranhos neste negócio além da luta, mas eles entendiam que haveria grandes lucros a serem obtidos se todos esses escravos fossem vendidos.
Mas o magistrado Sama não anunciou que o imperador manteria as leis relativas aos escravos nesta região por mais 50 anos, disse outro mercenário. Como ele apontou, o imperador Marshukzar não impôs o sistema discriminatório do império no Ducado de Sauron. Isso foi um adiamento para os cidadãos do Ducado de Sauron, e ao mesmo tempo, uma armadilha. Se os humanos, anões e elfos do Ducado de Sauron fossem repentinamente informados de que seus vizinhos, colegas de trabalho, amantes, cônjuges e seus próprios filhos se tornariam aqueles que deveriam ser discriminados, eles naturalmente se rebelariam contra o Império. Isso poderia causar uma rebelião em grande escala e um número incontável de pessoas tentaria escapar para o reino de Orbaum. Mas se ouvissem que as coisas permaneceriam as mesmas por mais 50 anos, alguns deles sentiriam alívio em vez de desejo de se rebelar. Para os humanos em particular que estavam presentes no ducado em grande número, 50 anos a partir de agora era um futuro distante, onde a geração de seus filhos e netos já teria começado. Mesmo anões e elfos que tinham uma longa expectativa de vida, poderiam pensar que o sistema mudaria ou que o reino de Orbaum poderia retomar o ducado de Sauron dentro de 50 anos. Então, não era melhor ver como as coisas correriam por enquanto, em vez de fazer algo tão perigoso quanto desafiar o imperador? Esses 50 anos foram um adiamento longo o suficiente para fazer os anões e elfos pensarem isso. Fazer isso foi efetivamente uma medida para impedir que o povo do Ducado de Sauron se unificasse. Mas apesar de ser uma armadilha, a lei era a lei. Quebrá-lo, é claro, levaria a uma punição severa. É por isso que escolhi esta estrada sem pessoas, contratei senhores como guardas e estou contrabandeando esses escravos para os limites do Império Amid, não é? Não há polícia militar que abriria uma investigação por causa desses pobres escravos das raças vida, disse Padeu. O líder mercenário riu. Você está certo sobre isso. Entregaremos essas mercadorias onde elas precisam estar, Dana. Então, eu sei, disse Pader. Eu fornecerei amplas remunerações pelo seu trabalho. Não, isso não. Como se jogassem água na conversa negra entre o traficante de escravos e o mercenário. Homens e mulheres armados com panos cobrindo a boca surgiram da floresta em ambos os lados das carruagens, bloqueando o caminho à frente e atrás. E então uma cavaleira, que tinha uma máscara cobrindo a boca como as outras, olhou para Pader com um brilho agudo nos olhos e fez uma declaração. Nós somos a Frente de Libertação de Sauron. Padeu, seu traidor que usaria os invasores para vender o povo de nossa nação como escravos. Considere-se um homem morto. Olhando de perto, algum jovem podia ser visto no rosto do cavaleiro. Era o de uma garota que estava no final da adolescência. Mas a força de sua voz não continha sinais de inexperiência. E é a Frente de Libertação de Sauron, gritou um dos mercenários. Mercenários, parece que já é hora de vocês trabalharem. Eu estou contando com você. Padej gritou para o líder. Seu rosto ficou pálido, mas ele não perdeu a compostura. O rosto do líder mercenário se contorceu em um sorriso enquanto ele erguia sua alabarda especial. Sim, deixe a execução comigo. Padej queria perguntar, hein? O que você está dizendo? Mas o que saiu de sua boca foi seu próprio sangue. Ele engasgou, tossiu e depois desmaiou com os olhos revirados. Quando o líder mercenário removeu sua arma especial do cadáver de Padej, ele se curvou para a cavaleira. Estou acabado, Ojou, disse ele. Os outros mercenários amarraram os trabalhadores contratados por Padeu e seguiram o exemplo de seu líder, abaixando a cabeça. Tudo bem. Liberte os escravos de suas algemas, o cavaleiro ordenou. Sim, deixe comigo. Os mercenários que Pader havia contratado estavam trabalhando com a cavaleira que liderava a resistência. Tiraram as algemas dos escravos, que ainda estavam confusos com os acontecimentos repentinos, e os integrantes da resistência começaram a enrolar mantos nas mulheres e crianças. A cavaleira chamou o líder mercenário, que parecia um tanto aliviado. Você está bem com isso, Debis? Ela perguntou. Embora ele fosse realmente escória, os mercenários não conseguiriam sobreviver se traíssem seus empregadores. Debis, o líder mercenário, deu um sorriso amargo. Eu não me importo, disse ele. Mercenários são apenas aqueles de nós que não têm escolha a não ser fazer este trabalho porque falhamos em morrer no campo de batalha. Descontinuar este negócio pode ser exatamente o que precisamos. E então ele fez a saudação que havia aprendido quando fazia parte do exército do Ducado de Sauron antes de continuar. Já éramos perdedores para começar.
Se isso significa que podemos voltar a ser soldados de Sauron antes de morrermos, nada menos que sob a bandeira de Ojou, vamos nos cobrir com tanta lama quanto precisarmos. A bandeira que agitamos não é minha bandeira, mas a bandeira da família Sauron, disse a cavaleira. Eu não fui nomeado cavaleiro, sou apenas a filha mais velha de uma família de cavaleiros. Embora ela estivesse feliz que os ex-subordinados de seu falecido pai depositassem suas esperanças nela, Iris Bealiart não deixou de lembrá-los disso. Havia várias outras organizações na resistência além da Frente de Libertação de Sauron que ela liderou, e também havia o exército do Ducado de Sauron renascido, liderado pelo filho ilegítimo do Duque Sauron e seu irmão mais novo. Embora todos os presentes fossem aliados, era melhor evitar palavras e ações que pudessem causar discórdia interna. Além disso, o status social da minha família é o mais baixo entre aqueles que fazem parte da Frente de Libertação, disse Iris. Sou apenas um pequeno santuário sendo erguido pelos outros. A família de Iris era uma família de cavaleiros, uma das famílias nobres mais baixas que poderia nomear um herdeiro no sistema aristocrático do reino de Orbaume. E todos os membros da Frente de Libertação de Sauron eram de famílias com cargos judiciais mais altos que os dela. Conteúdo patrocinado. Iris Ojou está dizendo algo novamente. Ela está sendo sarcástica comigo, o quinto filho da família de um baronete? Quem sabe? Talvez ela esteja sendo atenciosa comigo, uma filha ilegítima da família de um conde. Não tenho certeza de que ela está se escondendo de mim, uma ex-órfã que se tornou filha adotiva da família de um marquês para ser usada em um casamento político. Embora todos esses membros viessem de tais famílias, eles eram na verdade aqueles que normalmente nunca seriam capazes de suceder suas famílias ou ganhar posições significativas, aqueles que eventualmente se tornariam plebeus, a menos que fossem adotados por outra família nobre ou casados para ganhar outro nobre sobrenome. Na guerra anterior, muitos chefes de famílias nobres, bem como os filhos mais velhos e segundos que poderiam tê-lo sucedido, caíram em batalha ou fugiram para outros ducados. Os nobres que permaneceram na região de Sauron agora eram aqueles que se aliaram ao Império, ou substitutos fictícios deixados para trás com seus nomes para tranquilizar o povo, e aqueles que não eram tão importantes para o reino que precisavam desesperadamente escapar, mas eram indivíduos que o Império não podia ignorar porque de fato possuíam o sangue de famílias nobres, se reuniram sob o comando de Iris. E você só vai ter a mim, alguém que tem sido soldado por 3 gerações, se juntando a você, então não haverá nenhum problema, disse Debis. Isso é reconfortante, disse Iris. Tudo bem, já é hora de partirmos. A resistência cujo número havia dobrado agora, assim como os escravos que agora se tornaram cidadãos livres novamente, aplaudiram quando começaram a se mover com as carruagens roubadas. A única coisa que restou foi a poça de sangue do traficante de escravos. A voz de um menino liderando um grupo de indivíduos de aparência um tanto sinistra ecoou no ar refrescante desta manhã clara. Faremos deste nosso acampamento, declarou Vandaliel. Se os sobreviventes na Terra ouvissem isso, eles poderiam ficar exasperados, imaginando que tipo de acampamento deveria ser. Levantar. A superfície do solo foi constantemente transformada em golems e a encosta da montanha se transformou em um espaço plano e aberto com uma área de superfície razoável. Ele não se esqueceu de transformar o leito rochoso e os pedregulhos em stone golems também, para formar pilares que sustentariam o terreno plano. E então os ossos começaram a se juntar com ruídos barulhentos neste campo aberto recém-formado. Noshin gemeu quando se transformou em muralhas e edifícios habitáveis feitos de ossos. Os telhados não eram feitos de telhas, mas de coisas como placas de osso de estegossauro e carapaças de tartaruga. O interior dos prédios não estava vazio, continham mesas, cadeiras e camas feitas de osso. Rita e Saria rapidamente carregaram os lençóis e colchões que Sam carregava a bordo e começaram a fazer as camas. Vandaliel usou sua habilidade de transmutação de golem para cavar um poço rapidamente e sua habilidade de construção de labirinto para criar uma pequena masmorra para viagens rápidas em situações de emergência. Por último, Eisen e os outros entes imortais andaram pesadamente pelos arredores de Noshin, escondendo a mansão de ossos para que não pudesse ser vista de fora. Muito bem, Dana-sama, disse Belmont. Tudo foi concluído em menos de 1 hora. Todos começaram a descansar, bebendo o chá que Belmont havia preparado.
Com tanto tempo e esforço, uma base que era muito confortável para se viver com as defesas de um forte e robusto foi criada. Ele ainda tinha comida e água disponíveis do poço e dos Immortal-Ens, e também havia uma opção de fuga de emergência. Tenho certeza de que seria classificado como um desastre, comentou Vandaliel calmamente, olhando para Knochen, ou melhor, um de seus esqueletos que era o núcleo dessa base. Knochen deu um gemido curioso. Uma fortaleza cheia de incontáveis mortos-vivos apareceu de repente em um local despercebido. Quaisquer precauções e defesas previamente preparadas eram inúteis em tal situação. E como Knochen possuía a habilidade voo em alta velocidade, sua mobilidade era incomparavelmente superior à de outros fortes de ossos. Se quisesse, poderia passar por cima das muralhas do castelo à noite e formar uma fortaleza antes do amanhecer enquanto atacava a cidade. Foi um pesadelo absoluto do ponto de vista de um zagueiro. Agora que se trata disso, terei que considerar que o Império, o Reino e os vampiros de raça pura podem usar táticas semelhantes e retrabalhar as táticas defensivas de Talosheim, disse Vandaliel. Van, não tenha medo. Acalme-se, disse Palvina. Relaxe, Vandaliel. Não precisa ter medo, disse Darcia. Os dois tentavam acalmá-lo agora que ele sentia uma sensação irracional de perigo e imaginava coisas impossíveis. Por favor, olhe aqui, meu senhor. Estou conseguindo fazer isso com mais do que o normal, disse Bowman, que havia retirado o próprio crânio e as costelas e começado a fazer malabarismos, talvez na tentativa de desviar a atenção de Vandaliel de tais pensamentos. Bogshan, as chances do Império ou do Reino lançarem um monstro como um forte de ossos nas linhas de frente são, bem, nulas, disse Saria. Não havia nenhum por cento de chance. Enquanto Vandaliel fosse o único capaz de domar mortos-vivos, não havia ninguém que pudesse manipular monstros do mesmo tipo que um forte de ossos. Se eles usassem grandes monstros do tipo planta ou golems especiais, teoricamente seria possível conseguir algo semelhante, mas essas seriam apenas teorias vazias. Mesmo que essas teorias vazias de alguma forma se tornassem realidade, esses grandes monstros do tipo planta provavelmente se moveriam mais lentamente do que mariscos em terra, e o custo de fabricação de fazer um golem do tipo fortaleza móvel com conhecimento alquímico atual levaria nações à falência 10 vezes mais. Então, e quanto aos vampiros de raça pura? Perguntou a princesa Levia. Não sei quanta força de luta Birkini e Gubamon possuem, mas não acredito que eles possuam um forte de ossos, disse Belmont. E isso é verdade? A princesa Levia pareceu surpresa. Mas eu acho que Knochen-san é muito conveniente. Os fortes de ossos eram monstros mortos-vivos raros e apenas um punhado deles tinha sido historicamente confirmado, mas Birkini e Gubamon estavam vivos desde a Era dos Deuses. Como eles eram capazes de domar mortos-vivos, não seria estranho para eles focarem em bom fortes. Isso foi o que a princesa Levia pensou, mas Belmont balançou a cabeça. Princesa, você não deve usar Dana-sama como padrão, ela disse. Eles são capazes de domar mortos-vivos, mas só são capazes de controlar mortos-vivos que eles mesmos criaram usando cadáveres como materiais. Eles são incapazes de domar mortos-vivos que já se movem e existem. Assim, se eles desejassem possuir um forte de ossos, precisariam criar um, mas reunir tantos ossos seria realmente difícil em todos os sentidos da palavra. TLN asterisco. Este é um pequeno trocadilho, porque kotsu, a palavra japonesa para osso, também pode significar difícil, e esta é a palavra usada aqui. E depois de reunirem os materiais, eles precisariam realizar um ritual para transformá-los em mortos-vivos, então isso levaria um tempo considerável. Eles não podem se desenvolver constantemente a partir dos ossos vivos de nível 1? Perguntou Vandaliel. Não acredito que eles tenham feito isso, disse Belmont. Se eles quisessem mais forças de combate, aumentar o número de vampiros subordinados seria suficiente. E Dana-sama, a maioria dos mortos-vivos não é tão inteligente quanto Knochen-dono e Bowman-dono. Em outras palavras, mesmo depois de se esforçar para criá-los, eles ficariam com os mortos-vivos, que só seriam capazes de obedecer a comandos simples como lute e fique aqui. Conteúdo patrocinado. E eles não estão administrando uma nação ou um bando de mercenários em larga escala para começar, continuou Belmont. Eles são um tipo de organização criminosa. Eles nem mesmo precisam lutar diretamente contra um exército inimigo.
Os vampiros de raça pura que adoravam deuses malignos sobreviveram até agora, espalhando suas raízes sob a sociedade. Assim, aparentemente era desnecessário para eles conduzir batalhas em grande escala, como guerras por conta própria. Para começar, vampiros de raça pura e vampiros nobres de alto escalão possuíam força de combate suficiente para dispersar o exército de uma única nação. Como eles não tinham civis que precisassem proteger, apenas um ou talvez alguns deles precisariam entrar em fúria, ou simplesmente escapar. Então, e os deuses do mal? Perguntou Vandaliel. Os deuses do mal, você pergunta? Meu conhecimento não vai tão longe, disse Belmont, incapaz de responder à sua pergunta. No entanto, Vandaliel e seus companheiros iriam um dia lutar contra os deuses do mal, incluindo Irio Shukaka, o deus maligno da vida alegre, aquele que deu a Gubamon e aos outros 2 vampiros de raça pura sua proteção divina. Enquanto esse fato permanecesse verdadeiro, eles precisavam de contramedidas contra esses inimigos. Bem, mesmo que eu queira criar contramedidas, não consigo pensar em nada além de derrotá-los com força bruta, então vamos nos preparar enquanto tentamos pensar em novas ideias, disse Vandaliel. Me desculpe. Não consegui convencê-lo, disse Belmont. Isso não é verdade, Belmont-san, disse Darcia. Você fez bem. Gil, não há nada para se desculpar, disse Bowman. Meu senhor voltou ao normal, afinal. Noshin gemeu em concordância. Enquanto Vandaliel observava todos agradecerem a Belmont por seus esforços, ele se perguntou se estava pensando demais nas coisas, mas reconsiderou e decidiu que seria melhor fazer os preparativos sem fazer nada irracional. Foi graças aos delírios persecutórios de Vandaliel que as defesas de Taloshein aumentaram tanto. Agora então, nós iremos agora. Pessoal, se bandidos ou soldados do Império vierem e vocês puderem impedi-los de passar, por favor, eliminem-nos. O mesmo vale para os vampiros que trabalham para os deuses do mal. Mas você não deve colocar a mão nas pessoas da resistência. Se eles parecem que vão morrer, por favor, ajude-os. Com estas palavras, Vandaliel deixou seu acampamento junto com seus companheiros. O primeiro objetivo era fazer contato com o Scylla, mas primeiro ele teve que reunir espíritos próximos para obter informações. Era por isso que eles iriam dar uma pequena caminhada pela área primeiro. Bem, não tenho grandes esperanças quanto a isso, disse Vandaliel. Nessas montanhas e colinas repletas de natureza, havia inúmeras formas de vida, e o ar estava inquieto com incontáveis espíritos aparecendo e desaparecendo. Esses espíritos eram muito convenientes para fazer golems. No entanto, era difícil dizer que eles eram úteis como fonte de informação. Os espíritos das plantas eram insensíveis ao ambiente, e Vandaliel também não esperava muito dos espíritos dos insetos. Os animais saberiam algumas coisas sobre as áreas que seus territórios abrangiam. As aves eram as mais promissoras, pois tinham bons olhos e viviam em áreas amplas. Mas os espíritos desses animais selvagens perderam as memórias de quando estavam vivos muito rapidamente, e a grande maioria deles durou menos de 1 ano antes de retornar ao círculo de transmigração. Assim, os únicos confiáveis eram os espíritos de criaturas inteligentes, como pessoas ou monstros. Mas isso era simplesmente uma montanha cheia de natureza no meio do nada. Não havia nenhum sinal de batalha ocorrendo aqui, então era improvável que houvesse espíritos de pessoas aqui. Portanto, os espíritos dos monstros deveriam ser os únicos a procurar, mas... eu me pergunto se existem goblins ou algo assim, disse Vandaliel. Apesar de estarmos tentando encontrá-los, não há nenhum, não é? Disse a princesa Levia. Realmente não há, disse Palvina. Os 3 estavam seguindo por uma trilha na montanha, procurando por monstros que pudessem ser usados como fontes de informação, mas esta parecia ser uma montanha mais pacífica do que eles pensavam. Não havia um único vestígio de um goblin, apesar do fato de que os goblins eram monstros que podiam ser encontrados em qualquer lugar, embora fosse inteiramente possível que eles simplesmente tivessem fugido com medo do Titã Ghost, que tinha mais de 2 metros de altura, e da enorme garotinha. Isso seria um sucesso relativo se estivéssemos apenas observando a queda das folhas de outono, disse Vandaliel. As árvores aqui eram separadas por espaços generosos, e a luz do sol filtrada pelas folhas era muito bonita. Não havia folhas vermelhas e poucas cores de outono, mas não era uma visão ruim. O que estamos caçando? Os momijis são monstros? Perguntou Palvina. TLN***. Ver as folhas de outono caírem é literalmente caçar as cores do outono, e cores do outono, igual momiji.
Palvina cometeu um mal-entendido comum para as crianças que ouviram pela primeira vez sobre observar as folhas de outono caírem. Então Vandaliel foi corrigi-la, mas a princesa Levia respondeu primeiro. Eles são monstros do tipo veado, disse ela. Estava escrito em tábuas de pedra que a carne de veado é chamada de momiji. Isso está correto, não é? TLN, momiji também significa veado. Sim, são veados, disse Vandaliel. Era outro mundo, então não haveria problema se observar as folhas de outono caindo tivesse um significado diferente. De repente Palvina começou a farejar o ar. Sinto o cheiro de água assim, disse ela. Exibindo o olfato aguçado de um meio nobre orc, Palvina fez mais trabalho do que os enxames de espíritos reunidos ao redor. Ir para a água deve dar algumas pistas, não é? Disse a princesa Levia. Como Lizarmen, Scylla era uma raça que precisava estar perto da água. Claro, isso não significava que todos os corpos d'água teriam Scylla morando lá, mas pelo menos eles conseguiriam algumas pistas. Eu permanecerei escondida por perto, então disse a princesa Levia. Por favor, faça isso, disse Vandaliel. Palvina, de onde vem esse cheiro? Está ali. Apenas no caso, Levia apagou sua presença. Vandaliel seguiu Palvina, que seguia o cheiro da água. Depois de um tempo, eles chegaram a um pequeno lago. Não há nenhum Scylla Sans, disse Palvina, parecendo decepcionada. Conteúdo patrocinado. Como ela disse, não havia sinais de Scylla neste pequeno pântano de cerca de 10 metros de diâmetro. Mas há alguém que costumava ser um Scylla, disse Vandaliel. Ele podia ver o espírito de um Scylla. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui, e a Scylla sussurrou. Sua expressão era terrivelmente deprimida e ela parecia estar procurando por algo com as duas mãos e os tentáculos da parte inferior do corpo. Ela aparentemente estava procurando tão freneticamente que não havia notado a habilidade de Vandaliel em seduzir o caminho do demônio. Ela era o que é conhecido como Jibakurei asterisco. TLN asterisco. Um espírito que está preso a um determinado local, como o local onde morreu. Era o espírito mais fantasmagórico que Vandaliel já havia encontrado. O que você está procurando? Ele perguntou. Enquanto Vandaliel falava com ela, o espírito da Scylla ergueu o rosto e ficou surpreso. E então sua expressão se afrouxou quando ela olhou para ele. A sombra de tristeza que estava presente em sua expressão havia diminuído dramaticamente. Um importante anel. Eu acabei de receber, e eu fui e perdi. Decidindo que não havia problema em mostrá-la a Palvina, Vandaliel lançou visualização no espírito do Scylla quando ele começou a falar. Ela disse a ele que era uma Scylla com o nome de Orbia, de um clã que administrava uma vila perto deste lago. Scylla era uma raça inteiramente feminina, e Orbia tinha um relacionamento secreto com um certo homem. Este homem era uma pessoa que ocupava uma posição significativa na sociedade, e seu relacionamento não poderia ser divulgado. Mas ele me disse que queria me dar um símbolo de nosso noivado e me pediu para vir aqui sozinho, então eu escapei da aldeia. E então, bem aqui, recebi o anel dessa pessoa. Fiquei tão feliz que comecei a desmaiar, e antes que eu percebesse, você tinha morrido, disse Vandaliel, terminando a frase. Isso mesmo. Antes que eu percebesse, eu havia me transformado em um fantasma. Aquela pessoa estava longe de ser encontrada e o anel havia sumido, e eu não sabia o que estava acontecendo. Coitado, você esqueceu o que aconteceu quando você morreu, não é? Disse Palvina. Foi doloroso. Você percebeu que tinha morrido antes de perceber, não foi? Disse a princesa Levia. Os três já haviam experimentado a morte antes. Eles assentiram em solidariedade enquanto ouviam a história de Orbia. Pois bem, vou ajudá-lo a procurar o anel, disse Vandaliel. Tem certeza? Procurei por dias e não encontrei, sabe? Disse Orbia. Sim, eu tenho que dividir primeiro. Dividir. Uva, você está dividindo? Vandaliel usou a experiência fora do corpo para se multiplicar e vasculhou por toda parte, até dentro da lama do pântano. Enquanto ele fazia isso, a princesa Levia e Palvina perguntavam a Orbia como ela havia morrido. Você tem alguma ideia de quando você morreu? Princesa Levia. Havia a opção de usar mental encroachment, mas havia a possibilidade de Orbia enlouquecer e sua mente desmoronar se suas memórias fossem desenterradas com força. Então era melhor perguntar a ela e fazê-la lembrar. Não me lembro de nada. A aparência dos fantasmas era frequentemente influenciada por como eles apareciam quando morriam. O espírito de uma pessoa que foi esfaqueada no peito teria uma faca saindo de seu peito, então seria fácil dizer a causa da morte em tal caso.
Mas Orbia não tinha ferimentos externos. Era possível que a causa da morte não tivesse aparecido em seu corpo espiritual porque ela não se lembrava de como havia morrido. Tenho certeza que aconteceu num instante, disse Palvina. Você não se lembra do que aconteceu antes de morrer? Talvez algo estranho tenha acontecido. Agora que você mencionou isso. Recentemente, em várias aldeias, houve incidentes em que Sila foi atacado em lugares onde eles estavam sozinhos e mortos de maneiras horríveis. Será que eu fui morto pela pessoa responsável por isso? Isso é terrível. E se aquele homem também fosse colocado em perigo? Orbia exclamou. Está tudo bem, disse Palvina, tranquilizando-a. Se o espírito dessa pessoa estivesse por perto, Van teria notado. Isso mesmo, disse a princesa Levia. Tenho certeza de que sua pessoa preciosa está segura. Você está certo, disse Orbia, recuperando a compostura. Isso não teria necessariamente acontecido com essa pessoa. Assim que ela terminou de falar, todos os clones de Vandaliel retornaram ao seu corpo físico. Infelizmente não consegui encontrar seu anel, disse Vandaliel. Ou foi roubado por quem te matou ou está com seu cadáver. Ou talvez, aquela pessoa, o tenha. Entendo. Obrigado por procurá-lo, disse Orbia. Com isso posso desistir. De repente Orbia ficou mais fraca. Agora que ela sabia que seu anel não estava aqui, seu apego persistente havia desaparecido e ela estava tentando retornar ao círculo de transmigração. Orbia Oneezan, Palvina sussurrou. Por favor, encontre a felicidade após o seu renascimento, certo? Disse a princesa Levia. Os dois a observavam com expressões tristes. Sim, obrigada, Orbia disse a eles com um sorriso enquanto ela desaparecia. Desculpe-me, mas seria muito útil se você pudesse me levar até a Vila Sila. Pensando bem, eu não disse onde fica, disse. Orbia voltou antes de desaparecer. Além disso, você não tem intenção de se tornar um morto-vivo? Perguntou Vandaliel. Você poderá se vingar do criminoso com suas próprias mãos. Um morto-vivo não realmente, disse Orbia. Acho que não me importo muito com vingança, e contanto que essa pessoa esteja segura. Mas enquanto estou nisso, posso querer confirmar a segurança dele por mim mesmo. E então ela facilmente concordou em ficar com Vandaliel. Parecia que ela queria pelo menos ficar com ele até ter certeza de que seu amante estava seguro. Estou feliz, mas em conflito, disse Palvina. Eu meio que sabia que as coisas chegariam a isso, no entanto. É realmente conflitante, a princesa Levia concordou. Embora eu pensasse que as coisas chegariam a isso. Conteúdo patrocinado. Os dois que haviam sido impedidos de retornar ao círculo de transmigração por Vandaliel, olharam para ele com olhos de reprovação, tendo os insetos mortos-vivos entregando uma mensagem a todos os outros que estavam esperando. Vandaliel e seus companheiros se dirigiram para a vila em que Orbia vivia, seguindo seu exemplo. A aldeia estava aparentemente nos pântanos nas montanhas. E essa criança é o santo filho da vida? Incrível! Nós, Sila, adoramos a vida todo esse tempo, mas nenhum de nós tem esse título. Orbia exclamou. Fufum, isso mesmo, disse Palvina. Van é incrível. E aquela pessoa que você ama, Orbia Oneishan. Não sei dizer o nome dele, disse Orbia. Mas ele é muito legal, especialmente quando joga a franja para o lado assim. Seu amante era aparentemente uma pessoa bonita com franja característica. Nesse ritmo, parece que conseguiremos identificar o amante dela imediatamente, sussurrou Vandaliel. Mas quando se aproximaram de um rio que os separava da aldeia, ouviram um grito estridente. Pode ser que alguém esteja sendo atacado, disse Vandaliel. Uva, tão rápido! Mas por que você está usando as mãos para correr também? Porque é mais rápido. Palvina e princesa Levia, por favor, sigam-me. Sem esperar por uma resposta, Vandaliel imediatamente começou a correr de 4 na direção de onde veio o grito. Provavelmente não está certo, mas pode ser. Sua língua se estendeu? Orbia parecia perplexo, mas Vandaliel usou a habilidade marcial da técnica de luta desarmada, lâmina da língua, para cortar os galhos que estavam no caminho. Ele continuou correndo, decidindo que pensaria nas coisas depois de encontrar aquele que havia soltado o grito. Se eles estivessem sendo atacados pelo assassino de Orbi, ele teria que fazer uso pesado de magia, então ele não estava usando flight. Na verdade, como ele estava viajando apenas para o rio próximo, voar não seria muito mais rápido do que correr de 4.
Nome, Saria. Classificação, 7 raça, Living Maidarmor. Nível, 49. Habilidades passivas, Special 5 Senses fortalecido. Habilidade física, nível 6, Level Up. Resistência ao elemento água, nível 7, Level Up. Resistência ao ataque físico, nível 6, Level Up. Autoaperfeiçoamento, subordinado, nível 4, novo. Habilidades ativas, trabalho doméstico, nível 4, Level Up. Técnica da alabarda, level 7, Level Up. Coordenação, level 4, Level Up. Tiro com arco, level 5, Level Up. Spirit Form, level 7, Level Up. Controle de longa distância, level 7, Level Up. Técnica de armadura, level 6, Level Up. Nome, Rita. Classificação, 7 raça, Living Maidarmor. Nível, 51. Habilidades passivas, Special 5 Senses fortalecido. Habilidade física, nível 7, Level Up. Resistência ao elemento fogo, nível 7, Level Up. Resistência ao ataque físico, nível 6, Level Up. Autoaprimoramento, subordinado, nível 4, novo. Habilidades ativas, trabalho doméstico, nível 3, Level Up. Naginata Teshik, level 7, Level Up. Coordenação, level 5, Level Up. Tiro com arco, level 5, Level Up. Jogando, nível 7, novo. Forma de espírito, nível 7, Level Up. Controle de longa distância, nível 7, novo. Técnica de armadura, nível 7, novo. Explicação do monstro. A armadura de empregada viva. Saria e Rita se tornaram esses monstros depois que Vandaliel adicionou a armadura Dark Copper a eles na forma de babados e rendas. Pode-se supor que as condições prováveis para se tornar Living Maidarmor são coisas como possuir a habilidade Ousevork, ser empregada doméstica de alguém e ter armaduras que parecem empregadas domésticas. Como não há mortos-vivos do tipo armadura viva de nível 6 com a habilidade trabalho doméstico que saibam que são empregadas domésticas além de Saria e Rita. Eles são os primeiros monstros de sua espécie a aparecer em Lambda. Portanto, há uma grande chance de que os aventureiros que os vejam os confundam com armaduras vivas de formato estranho, ou armaduras mágicas vivas. Não são apenas as habilidades de combate que recebem bônus, a habilidade trabalho doméstico também recebe bônus. Então elas têm o potencial de se tornarem empregadas domésticas excepcionais. Conteúdo patrocinado.